Olá, boa noite. Hoje teremos a nossa live. A nossa convidada de hoje é a Cíntia Leme, mais uma mulher, né, que passou pelo diagnóstico de câncer, mas conseguiu superar, né? Ela vai contar uma história de superação, como ela conseguiu, e a gente tem muito que aprender com a Cíntia hoje. Eu já vou estar convidando ela para nós estar iniciando a nossa live, que é muito importante. A gente está convidando as meninas que têm que contar a sua história. Em cada live a gente aprende mais um pouquinho. Vamos ver. Aê! Olá, Claudinha, boa noite. Boa noite, Cíntia. Viu como foi fácil? Foi fácil. No começo a gente também não é de primeira que a gente vai, não, filho. Verdade, não sou meia leiga nesse negócio de Instagram. Uhum. Mas a gente aprende, viu? É com os erros que a gente vai aprendendo. Ensinou, na verdade, porque a Duda sabe mais que eu. Sim. Eu quando fico no apuro também, no aperto, eu chamo a Ianca. As A crianças. Ianca vem aqui. Muito mais mesmo. Cíntia, é um prazer imenso ter você aqui comigo hoje para contar um pouco da sua história. É um prazer. Eu falo que o Outubro Rosa é o mês de conscientização, mas o ano inteiro a gente luta contra o câncer, né? Sim. Todos os dias uma mulher tem um diagnóstico de câncer, tanto uma mulher como um homem, mas que a gente às vezes deixa para ir contar ou fazer algo. Tá dando microfonia. Conseguiu? Tá dando microfonia. Agora tá bom. Tá bom? Tá bom. Melhorou? Melhorou muito. Ai, que bom. Então, aí, desde agosto que eu iniciei esse projeto, né, de estar convidando todas as meninas a estarem participando, contar um pouco da sua história, porque eu acho que é muito válido a gente contar o que a gente passa, como a gente superou, não é verdade? Então, desde já... Onde Jesus, né, Cláudia? Jesus Sim, nos resgatou, na verdade, né? verdade, Cíntia, verdade. Que eu falo que eu cheguei no fundo do poço, Jesus me estendeu a mão. Desde já eu deixo você já contar, se apresentar para todas nós e contar a sua história para nós. Estamos só de ouvido aqui. Né? Meu nome é Cíntia Leme, eu tenho 45 anos. Quando eu descobri o câncer de mama, eu tinha 39 anos. Foi no dia 29 de abril de 2017. Eu fui coçar, eu estava me preparando para ir para o sítio, tudo pronto para ir para o sítio já. Quando eu cocei com as costas do dedo, eu senti, com as costas do dedo nessa região, um caroço mais ou menos desse tamanho. Já me desesperei, na época eu usava prótese. Liguei para minha mãe, liguei para um, liguei para outro. Minha mãe, não, pode ser a prótese que rompeu, pode ser um cisto. Mas no fundo, Cláudio, eu já sabia que era uma coisa ruim. Naquele dia eu estava esperando uma prima chegar para a gente ir ao sítio. Fui, mas aquele final de semana foi pesado. Quando foi segunda-feira, resumindo, corri atrás, passei com o clínico geral. O clínico geral, quando me autoexaminou, já pedi fazer uma ultrassonografia com urgência. Eu fiz ultrassom. Quando eu fiz ultrassom, o médico que tá vendo o ultrassom chamou a médica responsável. Demoraram de voltar para a sala ali, eu já fiquei nervosa. Quando voltou a médica toda explicada, me falou que do jeito que estava agrupado, havia nas imagens, tudo indicava ser um câncer, mas que era para mim fazer a biópsia para ter certeza de que realmente era um câncer. Mas dali eu já saí sem chão, né? Parecia que o chão tinha sumido dos meus pés. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, o cabelo. Olha que coisa, Cláudia. É uma coisa que eu falo que eu me envergonho hoje. Mas, assim, foi a primeira coisa. Eu não quero perder os cabelos, quimioterapia eu não faço nunca. O primeiro pensamento, eu não quero, não quero, não quero. Bom, resumindo, fiz a biópsia. Dia 18 de maio de 2017, no dia do meu aniversário, a biópsia ficou pronta, onde constava lá carcinoma mamário invasor do tipo triplo negativo. E aí começou toda a minha luta correndo.
entrei numa fila de espera do SUS para conseguir vaga no hospital. A minha vaga demorou 2 meses para sair. O tumor tinha 2,2 centímetros quando eu descobri. Nesses 2 meses, ele foi de 2,2 para 5,5. Era, a princípio, só para tirar um quadrante, né? Foi o que o médico me passou. No final, acabei perdendo a mama toda. E na porta do centro cirúrgico, eu descobri que eu perderia a mama toda, que o câncer tinha tomado uma proporção onde já tinha invadido a minha axila e tinha um pequeno nódulo no meu fígado também. E aí começou a luta, fiz uma mastectomia radical esquerda, com esvaziamento axilar, tirei 10 linfonodos da axila, né? E meus pontos não cicatrizavam de nenhum. A Fernanda, que é nossa amiga do grupo, minha amiga pessoal, falo que ajudou muito na história de superação. Meus pontos não cicatrizavam. Depois de 35 dias de operado, eu fui para o centro cirúrgico para ressuturar, porque os pontos abriram. A médica estava eu estava com risco de necrose, escureceu bastante. E graças a Deus, depois que eu ressuturei, os pontos começaram a fechar. Eu fazia curativo 3 vezes por semana, que eu trato no Pérula Byton, né? Tratei no Pérula Byton. Fazia curativos 3 vezes por semana, de segunda, quarta e sexta. Quando cicatrizou, fui dar início às quimioterapias, que não aconteceu, porque minha imunidade, de tanto medicamento cicatrizar os pontos, minha imunidade estava zerada. E aí começou a minha frustração, porque eu vi o tratamento das minhas amigas deslanchar e eu totalmente atrasada, e eu apavorada, porque não dava certo. Quando eu fiz a primeira quimioterapia, foi uma vitória, porque assim, é ruim, porém, a gente conta, é uma a menos, é sempre uma a menos. Eu fiz 8 quimioterapias, 4 vermelhas e 4 brancas, né? Minha imunidade era baixa, como eu disse, tomava injeção de granuloquine para concluir as quimioterapias, tomava todos os dias injeção de quimioterapia para poder, na barriga, meu esposo que aplicava, para conseguir concluir as quimioterapias. Minha mãe cuidou de mim. Eu falo assim que Deus me resgatou do fundo do poço. Por muitas vezes eu pensei que eu não ia sobreviver ao tratamento, porque eu tomava quimioterapia 3 horas depois, não parava nada no meu estômago, eu vomitava sem parar. Sem parar. Tanto que as minhas amigas de luta falavam assim, Cíntia, volta para o hospital. E eu ficava pedindo, Senhor, me ajuda, eu não quero voltar para o hospital, eu não quero ficar internada. Mas não parava nem assim, minha mãe ia fazendo uma coisa, ia fazendo outra. Quando começava a dar uma pequena melhorada, vinha outra cacetada, que é 21 dias o prazo de uma quimioterapia. Lembrando que minha quimioterapia nenhuma aconteceu no prazo de 21 dias. Foram todos de 28 em 28 dias. Porque toda vez que eu tirava sangue e ia fazer a quimioterapia, minha imunidade não estava boa. Ou estava alta demais, que a injeção aumentava demais e eles entendiam que era infecção, ou estava baixa demais. Então, assim, eu falo que Jesus me resgatou do fundo do poço, de queimadura de 3º grau, né? Depois de... Sendo que quando eu mudei da vermelha para branca, 31 dias para mim conseguir fazer a outra quimioterapia, que era branca. E aí a branca vem outros efeitos, né? Que a vermelha a gente perde os cabelos, 15 dias depois perde os cabelos. Isso eu superei muito bem, porque eu falo que eu sofri bastante quando eu cortei o cabelo Joãozinho, porque minha mãe falava, minha filha, corta seu cabelo Joãozinho que você vai sofrer muito, que você sempre teve cabelão. E eu cortei o cabelo Joãozinho na época, para poder... Já aí, eu fiquei careca. Eu já tava... assim, eu falo assim, se esse cabelo não cair, eu raspo ele, porque eu detesto cabelo curto. E eu me superei muito bem, eu acho que Deus me carregou no colo a cada... Eu falo que ele foi essencial, os amigos, minha mãe que largou a vida para cuidar de mim, né? Para cuidar da minha filha. Eu tive 2 amigas da época de escola que tal, porque eu dei prioridade para minha mãe ficar com a minha filha. A minha maior preocupação, a Duda na época tinha 6 anos de idade. Entrei na menopausa precoce aos 39 anos, né? Porque automaticamente, quando a gente toma quimioterapia, entra na menopausa, e aí vem aqueles efeitos colaterais terríveis.
Em setembro de 2021, eu tirei a outra mama, por opção apareceu nódulos, eu fui fazer uma mamografia e apareceu nódulos. E o Pérola Byton não tira uma mama que eles dizem ser saudável. Como eu tive o triplo negativo e tudo que passei, eu tinha muito medo da volta da doença. Afinal, né, Cléo, muitas amigas para essa doença. Sim, Aliás, sim. a gente perde todos os dias para essa doença, né? Muito Sim. mais novas, com muita vida pela frente, com tumor que nem é igual ao meu, porque para mim tumor era tudo igual e não é. Existem tipos. Quando se fala triplo negativo já é uma sentença de morte, porque, segundo a medicina, não dispõe uma terapia alva que é curativa, mas eu acredito que eu estou curada. Dia 25 de julho de 2018, de 2022, agora fez 5 anos que eu estou operada, que eu terminei o tratamento. Na verdade, não fui no Pérola ainda para ter alta, que estou meio desleixada, né? Mas eu acredito que Precisa. vou ter alta. Preciso voltar. Você sabe assim, eu falo que o Pérola Byton, Deus abriu essa porta para mim, mas eu tenho muito receio de voltar lá, sabe? Eu perdi tantas amigas lá que eu tenho muito receio de ir para o hospital. Aliás, eu tenho muita resistência de ir para o hospital. É muito difícil. Cada vez que eu passo lá, é uma mistura de sentimento frias naquela fila para poder fazer curativo, naquelas madrugadas frias para poder esperar o hospital abrir para fazer as quimioterapias. Então, assim, eu sou grata, mas ainda tem esse receio dentro de mim de estar dentro do hospital, de ir para o hospital. Tanto que eu não quis me reconstruir, eu estava falando sobre isso, eu tirei a mama direita dia 30 de setembro de 2021, né? Quando apareceu os nódulos, eu fui doutor particular, que foi maravilhoso, o doutor Rodrigo Brandão, que foi médico residente no Pérola Byton. Hoje ele é um médico bem conceituado em Jundiaí. E operou, tratou de mim com todo carinho, tentou me convencer as próteses, mas essa não é a minha intenção. Eu só quero viver, poder criar minha filha. Eu falo que em time que está ganhando não se mexe. Eu não me julgo, não me acho menos mulher por não ter as mamas, muito pelo contrário, me acho muito mais bonita do que antes. Hoje eu valorizo muito mais a vida do que antes. Antes eu digo que eu tinha tudo e reclamava de tudo. E hoje eu sou mais grata pelo sol, pelo ar que enche meus pulmões, sabe? Todos os dias, quando eu vejo alguém murmurando, eu falo, Senhor, perdoa, porque a pessoa não sabe o que diz. Porque só quem passou pelo que eu passei, pelo que você passou, e pelo que muitas passam todos os dias, sim, quem teve a oportunidade de dar uma voltinha no Hospital do Câncer, como eu fiz a Rádio Santa Casa da Santa Cecília, que trata todos os tipos de câncer, não é só como o Pérola Byton, que é só mama e útero e ovário, né? Na Santa Casa, onde eu fiz a trata de todos os tipos de câncer. Então, você vê muita gente, você conhece muita gente, e você vê gente entrar e não sair mais com vida daqueles hospitais. Então, assim, a gente é grato demais a cada dia. Eu sou grata por essa oportunidade que você está me dando de poder estar falando. Eu sempre falo que eu vou montar um Instagram só para falar sobre isso, para postar as fotos, eu sem a mama, né? Que assim, sim, eu preciso falar o quanto Jesus foi grandioso para mim, o quanto Jesus... Eu falo que quando eu pensava em desistir no fim de mim mesma, Jesus vinha e me beijava com a glória dele e me dava forças para prosseguir. Então, toda honra e toda glória ao Mestre Jesus, né? Com que certeza, se eu estou aqui, sempre. Não é porque eu mereço, é porque Jesus teve misericórdia. Viu quando eu queria viver, porque eu pedi muito para viver pela Duda, porque como eu te disse no princípio, no início eu estava preocupada com a minha aparência, e depois quando você se vê lá, que eu vi que eu ia perder a mama, que não tinha jeito, tudo que eu pedi era para viver e poder ter a oportunidade de criar minha filha. Entendeu? Então, assim, só gratidão. Porque que essa dupla eu conheci vocês, conheci a Cléo, que é da Passarela da Vida, conheci você, que é do grupo responsável pelo Ministério, conheci a Cíntia, do Mulheres por Nós Mesmas. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas ao longo dessa trajetória, né? Com histórias de vida diferentes, cada um com o seu jeito, cada uma com a sua idade. Muitas dos maridos abandonam, se mandam, estão sozinhas, mas Deus é por nós, né? Com Tudo certeza, que a gente sempre, precisa. Né? Sempre. É verdade.
Sempre, sempre. Quando você me fez o convite, eu pensei em recusar, porque eu tenho muita vergonha mesmo de falar de vídeo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Como eu vou falar? E aí eu fui pedindo para Deus, Senhor, me dê a preparação para mim poder falar, porque não é a minha honra, não é a Cíntia. É a honra e glória do Senhor Jesus. Até falo, meu boné, viver, nós queremos, né? No meu boné tá Que viver, eu legal. quero, mas viver, nós queremos. Uhum. É o que você falou. É outubro. Você vem aquelas campanhas maravilhosas, toda a cidade pintada de rosa, o Cristo Redentor rosa, quando na verdade não se tem mamografia, para você ir no SUS é muito difícil. Eu, para conseguir minha vaga, demorou 2 meses, e 2 meses, por Deus, foi Deus que me deixou viver, porque o câncer tomou uma proporção grande, de 2,2 centímetros foi para 5,5, né? Tomou minha axila, se eu estou viva é só mão de Deus mesmo, porque ai de mim sem o Senhor, ai de mim, estaria perdida, aliás, eu nem estaria aqui, né, podendo dar esse testemunho hoje. Isso é verdade, né, Cíntia? Primeiramente, a gente tem que ter muita fé, porque quando a gente tem o diagnóstico de câncer, abre-se um buraco na frente da gente. Eu creio que para todas. Não, eu achei que morreu inteiro. Você, o que, a primeira coisa que vem na cabeça é a morte. É algo assim, né? Mas acabou. Exatamente. Então, assim, o que a gente pensa? Mas a gente tem que ter a fé, né? Eu falo que quando você tem a fé, cada um tem a sua religião, cada um tem uma fé diferente, mas você acreditar em algo que pode acontecer. E acontece mesmo, né? Com a nossa fé, aí você começa a lutar, porque eu falo que se você baixar a sua guarda, você não vai conseguir levantar. Eu lembro que é uma coisa que meu marido sempre falou para mim, a gente indo fazer, eu acho que foi um dia que eu fui marcar a biópsia, e ele falando para mim no carro, a gente estava a caminho lá para marcar, e ele falou, Cláudia, uma coisa eu vou te falar, nunca baixa a sua guarda, porque se você baixar, eu sei que você não vai conseguir levantar, e é bem verdade, né? Então, assim, a gente tem sempre que lutar. Tem dias que são difíceis, mas outros dias a gente vai lutar e continuar. E o que você fez para mudar tudo isso? O câncer assim, é alto, você superou. Alto e baixo. Você tá uma hora com a autoestima lá em cima, outra hora você tá com a autoestima lá embaixo. Isso é normal. Eu falo para todas que vão passar. Se permita chorar, se permita viver um dia de cada vez, porque não foi sempre assim. Eu tá bem, feliz, contente, porque nas fotos a gente tenta transmitir que você tá o melhor possível. Mas existiu os dias maus, sim, existiu os dias de choro, dias de desespero, eu não vou conseguir, mas assim, sempre café. Jesus é comigo. Ele vai me dar vitória, ou aqui ou lá em cima, eu vou ter a vitória. Eu vou morrer, eu sempre falava isso, mas não vai ser de câncer. Em nome do Senhor Jesus, não vai ser de câncer. Então, assim, a fé move montanhas, é o que você falou, não importa a religião, não importa a crença, o que importa é a fé. Se ela for do tamanho de uma mostarda, isso move a mão de Deus, a fé. Entendeu? Então, eu acredito que é a palavra-chave. Fé. Fez vencer. O que me ajudou a vencer depois da minha família, em primeiro lugar Jesus e depois minha família, e a gente mesmo acreditar que vai dar certo. Você vai ter os dias maus, vai ter os dias bons, e assim, às vezes eu falava, hoje eu não vou levantar da cama, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, mas Jesus não me permitia. Quando eu pensava assim, eu dormia, eu já pensava, amanhã eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, porque eu tô horrorosa, porque eu vou morrer, porque Jesus não me permitia. Eu falo que eu não conseguia. Minha mãe fala, essa mulher estava morrendo, às vezes no sofá, era uma semana morrendo no sofá, daqui a pouco eu queria sair, eu queria viver, eu queria andar, mesmo passando mal, eu queria, como se eu quisesse colocar numa garrafa, Claudinha, e beber tudo de uma vez. Era exatamente isso, como se eu quisesse colocar, como se eu estivesse me agarrando, eu colocar um pouquinho de esperança dentro de uma garrafa e beber tudo de uma vez, na esperança de eu vou conseguir. Não é fé? Eu digo que com muita fé eu superei. Foi difícil, mas eu venci. Chorei, sofri, doeu, mas eu venci. Graças a Deus, em primeiro lugar, né? E é isso aí. Eu sempre falo dela, porque assim, Deus me apresentou ela na doença, como me apresentou outras pessoas. Mas a Fernanda me ajudou muito, porque quando eu tinha meus momentos de desespero,
Cíntia, calma, não é assim, mulher. Põe o pé no chão. Porque a gente, quando tá passando por isso, eu não sei você, mas você quer. Às vezes a sua família não te entende. Porque acha que você está exagerando ou que não é bem daquele jeito. Já a pessoa que está passando pela mesma coisa que você, ela entende perfeitamente o que você está Sim, dizendo. Então eu falo sim. assim, com as minhas amigas da luta, foi fundamental. A Samanta, que já não está aqui entre nós, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer a Samanta Não, não Andrade. tive. Não tive Meu, uma pessoa oportunidade. maravilhosa, me ajudou muito. Tanto que, assim, quando a Samanta morreu, eu me abalei demais mesmo, porque ela era para mim, assim, o meu espelho Fernanda, eu olhava para ela e falava, quando eu crescer, eu quero ser como essas duas. Porque que exemplo de fé, que exemplo de fé elas me deram. Eu estava ali, caída, prostrada, mas me exemplo de fé. Então, assim, eu agradeço todos os dias esses anjos. Um já não está mais aqui entre nós, mas eu creio que está lá do céu torcendo por nós aqui na Terra, né? E a Com outra é a certeza. Fernanda, que você conhece muito, Barbosa, né? Que Ah, é sem palavras. aquela lá Minha é, amiga é de uma, luta. é uma pessoa linda, iluminada, né? Eu falo que eu convidei É ela para fazer iluminada. uma live. É, eu falei para ela, Né? E eu falo, eu convidei ela para estar fazendo uma live comigo, ela né? falou, vou deixar para você. Super bem. A Fernanda sairia muito bem, porque a Fernanda, a fé dela, a garra dela, ela tinha tudo Sim, para arrebentar na live. Ela tem que contar dessa dela, porque sim, ela é sim, demais. Ela é demais. sim. Como É uma todas, amiga que né? a vida É uma pessoa muito, muito especial. uma Que nem as meninas que entraram agora, a Maria Alice, a Fofolete, a nossa Ivonete linda. Boa noite a todos que Senhora. entraram, que estão conosco nessa live. Boa Quero noite, desde já a agradecer a todas, né? todos, a Cláudia. Muito obrigada, viu, por estar conosco. É muito bom a gente poder saber que vocês estão aí do outro lado, curtindo a gente aqui na nossa live. Com certeza, A com Cíntia está certeza. contando para nós um pouco da história dela. Né, Cíntia, que não foi fácil, né? Superar o câncer não é fácil, né? Eu falo que é algo muito difícil, né? Quando você começa até chegar a um ponto que você não queria. A gente fala assim, mas você aceitou? Eu falo, não é bem, eu não sei se a palavra certa é aceitou, mas a gente acaba sabendo lidar com a Exatamente. situação, não é? Que eu acho que o Sim, a gente, lidar, eu falo como uma fé. sim, né? Lidar com a situação. Não é, Cláudia? A gente renasceu da cinza. Sim, sim. Esse ano, eu fiz 3 anos que eu estou em tratamento, né? Eu ainda continuo fazendo tratamento, continuo fazendo quimioterapia, né? Mas, assim, a gente continua sendo paciente oncológica, né? Por mais que... Olha que Com cabelo lindo certeza. que você tá. Conta pra nós, olha que cabelo Jesus, mais lindo que você tá. mas Jesus restaurou tudo. Eu falo que tudo aquilo que foi perdido, Jesus restaurou, renovou, Você né? tá Eu, como vendo? eu é tremendo, é tremendo, sem Né? palavras. Para Eis que algumas pessoas... faz fogo. Para algumas meninas que estão iniciando o tratamento, né? Eu sei que hoje, ontem, amanhã, muitas mulheres vão ter o diagnóstico, né? Infelizmente, né? É uma coisa real que a gente está vivendo. Olha, não se preocupe com o seu cabelo, vai crescer. Olha a Cíntia, que acabou de contar para nós que perdeu todos os cabelos. Olha que cabelo mais lindo que Deus deu para ela novamente. A gente perde a autoestima em geral, a gente perde um pouco de nós, né? Eu falo uma Uhum. coisa, eu acredito, Cláudia, que o câncer é doença da alma, na verdade, né? A gente tem que cuidar todos os dias da nossa alma, porque o câncer, eu acredito que, comprovado pela medicina, eles mesmos falam que 15% genético, 85% como que diz, sentimental. Então a gente tem que cuidar muito da nossa alma, cuidar muito do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, Sim. porque câncer é o que você falou, todos os dias alguém recebe esse diagnóstico. Crianças, Infelizmente. mulheres, homens, idosos. Antigamente a gente só ouvia falar dessas doenças em pessoas idosas, né? Hoje não, Sim. hoje
é a criança, é adolescente. Então, assim, a gente tem que ver o câncer como... O Pérola tem uma frase lá que eu não sei dizer muito bem, mas fala assim, você não tem que ver o câncer como um gigante, você tem que ver o câncer como só mais uma doença. Porque esse nome assusta muito. Mas quando você tem fé, nada é impossível para o nosso Deus, né? Nada. Só vai se for da permissão de Deus. Só vai quem tem uma missão aqui. Eu acredito que, eu sempre falo, somos perecíveis. Não sabemos o dia e nem a hora. Eu só pedia para Deus, não quero morrer de câncer. Eu determinei, eu vou morrer, mas não vai ser de câncer. Uhum. E é Entendeu? bem assim mesmo, né? A Cláudia? gente tem que continuar lutando todos os dias, Todos né? os dias é uma luta Todos os diária. dias é uma luta diária, exatamente, gente. É uma luta diária, porque assim, se a gente for abaixar a guarda, ficar quietinho, ah, não, vou ficar aqui, não quero. Eu falo que quando a gente está no grupo, né? Quando a gente conhece pessoas que estão na mesma situação que você não tem que se fechar, né? Muitas pessoas acabam se fechando, Não quer né? falar. Porque não quer falar. Então a luta é mais forte quando acontece essa situação. Porque assim, você tem que conversar. Eu sei que você citou algo bem interessante. Muitas vezes os grupos de apoio ajudam, porque tem coisas que a gente realmente não quer compartilhar com a família, né? Porque você sabe que a família já está sofrendo. Passando. Eles não sabem o quanto está doendo, só sabe o quanto dói quem está sentindo a mesma dor que você. Quem está ali, a dor só dói em quem está passando, na verdade. É Não que a nossa verdade. família não sofra, eles sofrem sim, claro. Talvez eu esteja até me expressando mal, mas a dor só sabe quem realmente a sente, que somos nós que sentimos na carne, porque eu falo que a doença, o câncer, é uma doença que é um tratamento que mexe com a sua carne, que judia. É um tratamento que não é fácil, não é brincadeira. Eu falo que muitos não morreram da doença em si, mas sim do tratamento, que é invasivo, que é dolorido. Então, assim, mexe com o psicológico, mexe com o corpo, mexe com os hormônios, mexe com tudo. Não é fácil. Então, os grupos de apoio são muito importantes. Eu aconselho a quem está aqui, que não passou, mas quem está passando com algum familiar, procure um grupo de apoio. Procure pessoas que estão na mesma situação que você e procure ajuda de quem está ali passando pela mesma coisa que você e que te coloque para cima, assim. Porque, assim, eu ouvi muitas coisas no hospital que tem pessoas que te colocam mais para baixo do que você já está, né? Tem pessoas que não sabem dar uma palavra. Ela vê que você está no fundo do poço e talvez te jogue mais. Mas tem pessoas que têm o dom, como eu digo, como a Samanta, que já não está mais entre nós, e como a Fernanda, que me ajudou muito, 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 entendeu? Então, é gratidão. Hoje eu falo que eu sou grata. Eu conheci uma pessoa agora que está passando pela luta, né? Fiquei com ela no hospital, que é uma amiga de uma amiga minha, e eu fiquei 3 dias com ela no hospital, foi totalmente por acaso, eu fui só para acompanhar, e ela me deu uma oportunidade de emprego, hoje eu trabalho com ela. Então, assim, eu Que falo que eu bom. porque assim, a gente ficar em casa, a gente fica muito triste, muito para baixo, né? Eu tava 20 quilos acima do meu peso, porque eu pesava 55 quilos antes da doença, e eu fiz uma reeducação alimentar, me cuidei, voltei aos 56 quilos, ainda falta 1 quilo, perdi 20 quilos. Falo que assim, eu sou grata pela Patrícia de ter me aberto essa porta, né? É uma amiga nossa que entrou no grupo agora, Que e ela bom. porta de emprego, e assim, tudo isso ajuda para nossa autoestima. É Sim. o que você falou, é uma luta diária, porque a gente fica parado, a cabeça é uma coisa que ela não. Você tem que trabalhar todos os dias isso aqui, ó. Tanto quem está depressivo, com câncer ou com qualquer outra doença, tem que trabalhar. A sua vontade de superar, de viver, tem que ser maior do que qualquer sofrimento da carne. Porque senão não vai. Não é É verdade, verdade, Cláudia? é verdade. Eu falo demais, né, Cláudia? Não, mas é para você falar mesmo. Para isso que ter espaço para você poder contar, compartilhar conosco, Então porque eu é muito falo, importante. essa doença me apresentou anjos ao longo desse tempo. E eu falo assim,
a Samanta, a Fernanda, você, a Cíntia do Grupo Mulheres por Nós Mesmas, a Cleo, a Patrícia, que ia acompanhá-la no hospital, eu fiquei com ela, cuidei dela, isso me fez me sentir viva, porque eu pude ajudar não só ela, mas outras mulheres que estavam lá, porque às vezes toca uma campanha, as enfermeiras não dão muita atenção, não estão nem aí, e a gente que já por isso que eu mais peço é, Senhor, mostra para mim por que o Senhor me deixou viver, para que o Senhor me deixou viver, porque eu tenho essa vontade de ajudar outras pessoas, de estar dentro de hospital, de poder falar que me curou. Eu falo, Senhor, me mostra qual é o meu talento, o que o Senhor quer de mim, porque eu ainda tenho muita vergonha, às vezes sou muito fechada, entendeu? Então, assim, eu peço porque a gente tem que passar para as outras pessoas sobre essa cura. E eu agradeço demais essa oportunidade que você está me dando, porque era uma coisa que eu queria falar, mas eu sozinha não sei como fazer, entendeu? Então a gente, eu agradeço. Eu falo para as meninas que estão aqui, procura o grupo da Cláudia, Meninas de Peito, procura o Mulheres por Nós Mesmas, me procura aqui no final da live, quem quiser. As pessoas que estão lá são pessoas que já superaram ou que estão passando pelo processo e que podem ajudar você que está com familiar ou você que está nessa situação e não tem coragem de falar, não tem coragem de mostrar, que eu acredito que, diferente de mim, que fui lá, expus, mostrei minhas cicatrizes, mostrei minha careca, muita gente não tem essa coragem, né, Cláudia? Muita gente... Sim, sim. E eu entendo, porque cada um é de um jeito, né? Sim, sim. É que, na verdade, assim, às vezes, que nem no seu caso, você acabou retirando as duas mamas, né, Cíntia? Então, às vezes, a mulher, ela se sente no vazio, né? Porque quando retira a mama, né, dependendo da situação, ou a perda do cabelo, é algo assim que... Cláudia, a gente vê vários fatos de mulheres que perdem a mama, elas ficam desesperadas, apavoradas. Sim. Porque assim, eu falo que para mim doeu mais o cabelo porque era meu cartão de visita. A mama estava escondida. Quando eu contei isso na igreja, todo mundo ficou assim, tipo, eu falei, a mama não me doeu tanto perder. Claro, eu não queria, não vou ser hipócrita, eu não queria perder minha mama. Sim. Mas doeu tanto como doeu perder os cabelos. Por quê? Porque o cabelo era a marca da doença, era a marca que eu estava doente. Todo mundo que me visse ia ver que realmente eu estava doente. Então, assim, cada um reage de um jeito. E eu falo para essas guerreiras, se amem, se adorem. Somos muito mais que um cabelo, somos muito mais que um peito, somos muito mais do que qualquer coisa. Essa matéria velha podre vai ficar por aqui. Nada aqui é nosso, nada aqui é meu, nada aqui é seu. Vai ficar por aqui uma hora. A hora que Deus chamar, a hora que Deus quiser retirar, vai retirar. E a gente só tem essa noção quando a gente passa por isso. Então, assim, eu não me sinto menos mulher, mas eu vejo muitas amigas que querem se reconstruir, porque isso o SUS nos dá gratuitamente. Eu, Cíntia Leme, estou muito feliz como estou sem as mamas. Eu me acho linda e maravilhosa sem as mamas. Eu não é uma mama que me faz mulher. Entendeu? Então, assim, eu falo para as guerreiras que estão passando por isso. Cada um reage de uma forma, mas que você tenha fé. Faça o que quer, mas tenha fé. Porque a fé, Jesus, só Jesus para te resgatar, só Jesus para te salvar, e é só Ele, né, Cláudia? Agora eu vou deixar você falar um pouco. Imagina, a gente é para você falar, para você compartilhar conosco mesmo a sua história, o seu dia a dia, assim, como que você superou, né? Você falou que voltou a trabalhar agora, depois do tratamento. Assim, eu estou trabalhando de freelance no restaurante da minha amiga Patrícia, né? Eu ela no hospital, ela está terminando agora o processo, ela fez cirurgia, ela fez um quadrante, né? Ela já terminou as quimioterapias e agora ela vai fazer a rádio e ela me deu essa oportunidade, que eu falei para ela, eu montei um brechó aqui na garagem de casa e tal, mas tava... ela me deu uma oportunidade. Eu trabalho no restaurante dela todos os finais de semana e feriado amanhã. E é tão bom estar lá, tão bom ver gente, Cláudia, é tão bom poder falar tudo, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Só gratidão. Mas é bom mesmo, é bom estar no meio de pessoas, poder retomar a vida, né, Cíntia? Porque antes da doença você trabalhava fora. Antes da doença, você já trabalhava fora ou você não trabalhava?
Não, trabalhei fora, sim, mas fazia um tempinho que eu estava parada quando eu fiquei Ah, doente, entendeu? aham, Assim, aí sim. quando eu fiquei doente, eu falei, pronto, agora eu vou me enterrar dentro de casa. Como eu te disse, estava 20 quilos acima. Eu fazia meu Uhum. serviço em casa, porque o serviço de casa eu falo que é um serviço ingrato, né, Cláudia? Que a gente não é remunerado e é todos os dias iguais, né? Então, assim, nada como a bolsinha no braço e falar, tô indo trabalhar, ganhar meu dinheiro. É uma superação, porque assim, a gente, a gente pode, que existe vida após câncer, que existe essa superação, mas a gente precisa querer, a gente precisa acreditar, não é Sim, verdade? sim, sim. Travou, A gente Claudia. precisa. Travou? Tá conseguindo? Não, Tá me ouvindo? tô ouvindo, sim. Tá ouvindo? Tá me vendo? Tô, tô te vendo e tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Acontece, né? Na internet é assim mesmo. Coisas A ao vivo internet, acontecem. a gente falha, né, Cláudia? Que dirá a Oh, internet, né? imagina a internet, é verdade. Mas é muito bom poder ouvir você falando, Cíntia, que retirou as mamas, que teve a perca de cabelo, e você conseguiu superar, passar por esse desafio. Porque é um desafio muito grande, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que, por poucas coisas, às vezes, pela uma unha quebrada, né? Reclama, como você mesmo falou, né? Às vezes, um homem ou uma mulher reclama, ah, eu vou perder um pedacinho da minha unha. Ai, Mas olha, você ai, meu... não é? Às vezes E você a gente, perdeu, né? Sim, você meu perdeu o cabelo, cabelo, perdeu as mamas, e tá aí, você conseguiu superar. ai, Foi- Olha que novinho de cabelo novo. mais lindo, graças a É Deus. maravilhoso. Jesus é tremendo. Meu Deus, é bom Eu demais. pus o boné para plagiar, com certeza. Quem vê a gente assim, né, Cláudia, não vê, não, às vezes pensa, vê o que a gente faz, né? E é muito bom, muito bom, muito bom. Não volta mais a sobrancelha, hein, Claudinha? Tinha que fazer a sobrancelha definitiva, porque a minha sobrancelha era bem grossa, e isso não volta mais. Os Aham, filinhos, uns três fios. Mas eu falo, essas perdas aqui não foi perda, foi ganho, porque assim, hoje eu me julgo uma pessoa melhor do que eu era antes, entendeu? Com uma aham, visão diferente do que eu via antes. Antes eu reclamava e murmurava por tudo, hoje eu sou mais grata por tudo, entendeu? Então, aham. assim, só agradecer, fazer por merecer o ar que enche nossos pulmões, porque hoje, nesse momento, temos lutando para poder comer um pouquinho. E você aí do outro lado que está reclamando que está gorda, que está feia, que seu peito está isso, que a sua bunda está aquilo, pensa que nos hospitais de câncer e em outros hospitais tá assim de gente, ó, lutando por um pouquinho de ar, querendo comer e não pode comer porque está com uma sonda e está entubado. Então, assim, quando você pensar em murmurar, procura agradecer, fala obrigado, Senhor, obrigado porque eu sou, olha, essa gordurinha aqui eu perco, olha, essa magreza aqui eu engordo um pouquinho, eu vou estar melhor, essas olheiras aqui eu faço um tratamentinho ali, eu estou melhor. Agora, muitos amanhã não vai acordar. Então, a gente tem que ter essa ciência e ter mais gratidão, ao invés de murmurar. É Não é verdade. verdade, Isso é Cláudia? verdade. Com certeza, Cíntia. Isso é algo assim que muitas vezes a gente, né, murmura ou fala uma coisa, mas câncer. A gente sabe que tem tantas outras doenças que deixa a pessoa acamada, tantas outras coisas, Não, é né, o dia que pode deixar a que pessoa sem, sem querer lutar, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que tem dentro de cada um, né? De cada um de nós. Porque assim, não vamos com ficar certeza. murmurando. Porque tem pessoas que estão passando por coisa muito pior. Mais gratidão, Cláudia, mais gratidão. Devemos ser mais Sim, gratos. sim, sim. Ser grato por tudo, agradecer por tudo, Por né? tudo, tudo. Você tem um teto respirando, você pode se alimentar sem ajuda de sonda. Seja grato a Deus.
né? Sim, Porque sim, muitos não têm nem moradia. A gente fala da mas muitos não têm moradia, não tem o que comer agora, né? Não sim, vai ter daqui a sim. pouco um teto sobre a cabeça, tá debaixo da neblina. Então, assim, precisamos olhar com mais carinho as coisas à nossa volta, agradecer mais, murmurar menos, né? Exatamente, Ajudar exatamente. o que está com depressão, ao invés de você criticar, falar que é frescura, vai lá, ajuda, dá um abraço, dá uma palavra. Se você não puder ajudar, fica calado, não vai falar besteira, como para um paciente oncológico, cabelo cresce. Cabelo cresce, raspa o seu se cabelo cresce. Se você acha normal que cabelo cresce, raspa o seu. Sinta na pele aquilo que muitas sentem que você acha que é frescura. Entendeu? É o que eu sempre falo. Coloca no lugar do outro. Se você acha assim, porque a pior coisa que você tem para falar para um paciente com câncer, cabelo cresce, raspa o seu, porque tem mulher que não aguenta ficar, se cair o cabelo, se eu falo assim, aí vem falar que esse dito popular de que cabelo cresce. Realmente, cabelo cresce, mas é difícil. Só quem já passou sabe o quanto dói, Sim, com né? certeza. Que a É gente a tal da perde a nossa empatia, né? individualidade, perde. Sim, é o Sim, tal da a gente tem empatia. que Você tem ajudar, empatia com as pessoas. olhar com mais amor. Seu amigo tá com depressão, tá ali, ó, falando, eu vou me matar. Tá com frescura, essa daí é mentirosa. Procura ajudar, procura dar uma palavra. Se você não puder falar nada, ora, reza, sei lá, mas procura ajudar de alguma forma, ao invés de criticar, ao invés de falar besteira, falar o que você não sabe, o que você não passou. E que Deus Sim, tenha misericórdia de você que nos julga, né? Que nos julga mal. Eu verdade, peço sempre, Senhor, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que dizem. Entendeu? Que eu penso verdade. assim, que eu não desejo essa doença nem para o meu pior inimigo. Eu não desejo essa doença para ninguém. Ninguém merece passar pelo câncer. Ninguém. É uma doença terrível. Ela é, ela é implacável. Eu falo que o câncer é uma doença implacável, né? É um bicho te comendo viva, né? Então, assim, vamos ter mais empatia, ao invés de virar as costas. Se você quiser virar as costas para não falar besteira, realmente vire, mas ore por essa pessoa. Peça para Deus nas suas orações. Tenha, agora, se você é uma pessoa do bem, ajuda, procura ajudar. Não é só tapinha nas costas. Oh, se precisar de mim, sumir. Ajuda realmente. Porque a gente fala, Cláudia, eu acredito que você tenha passado muito por isso. Muitos te dão tapinha nas costas. Eu achava que eu tinha muitos amigos. E quando eu me vi doente, eu vi que era meia dúzia de gato pingado. Minha casa vivia cheia, meu carro vivia cheio. E eu falo assim que eu precisava muito de casa cheia, de estar alguém para tomar café, alguém para ir fazer compra comigo. Hoje eu falo assim, o câncer foi um divisor de águas para mim ver quem era realmente de verdade. Entendeu? Porque assim, só os fortes ficam do seu lado, porque não é fácil. Não é fácil Sim, tu levar um paciente oncológico. Porque eu falo que eu tinha um mau humor que não era meu. Uma hora estava chorando, outra hora estava alegre, outra hora estava mal-humorada. E é os efeitos do tratamento que não é brincadeira. Não é sim, verdade? com certeza, E é isso com certeza, que a gente com vai falando, certeza. porque assim, abre a mente, para ver se a gente abre a mente das pessoas que estão fechadas. Tem muita pessoa maravilhosa, não vamos generalizar, mas tem muita pessoa que está fechada no seu mundinho, porque ela acha que ela nunca vai passar por aquilo. E é o que eu falo, eu sempre peço que não passe realmente, que muitas pessoas não aguentariam chorando o que eu aguentei muitas vezes com o sorriso no rosto, mesmo estando ali acabada, né? Que a gente Uhum. aguenta, mesmo estando quer dar uma palavra às vezes para um amigo, você quer dar uma, né? Você esconde sua dorzinha no bolso para ajudar seu próximo. E eu acho que Sim, Deus me mandou essa crença porque ele de alguma forma queria falar comigo, queria me fazer olhar a vida de uma forma diferente, queria, sei lá, eu falo, eu estava dentro da fé, mas estava oca, estava vazia. Estava dentro de um grupo de uma igreja, né? Fazia parte de um grupo, era ganhadora de almas, mas eu falo que eu estava louca, porque quando a doença veio, eu falei, Senhor, mas por que eu sou ganhadora de almas? Por quê? Porque algo ele queria falar comigo. O câncer não tem porquê. Ele vem e pronto, não tem o porquê, né? Porque a gente faz essa pergunta, por quê? Por quê? E não tem porquê. não Ela vem tem. porque vem. As coisas de Deus não tem porquê.
né? Verdade. É E é isso verdade, aí. sim. Talvez se eu não tivesse passado pelo, teria conhecido você e tantas outras pessoas maravilhosas que passaram pelo meu caminho. Como eu disse, o câncer veio como um divisor de água, serviu para afastar o que não era bom, trazer o que era muito bom. E que vem o Sim. Outubro Rosa para nossas comemorações, É verdade. organizações, para os nossos encontros, né? Porque é Verdade, verdade. maravilhoso demais. Eu ver vocês, abraçar vocês, né? E é Sim, isso aí. Só é verdade. gratidão. Aquilo que você falou é verdade mesmo. Quando, infelizmente, a gente tem um diagnóstico, você sabe quem vai estar do seu lado. Você sabe quem é que vai estar realmente ali, né? Você pode até contar nos dedos, né? Porque, assim, é algo... Ou as pessoas se afastam porque não sabem o que falar para você, ou porque realmente sabe que vai ser uma luta diária. Você está com uma pessoa que está em tratamento oncológico. Tem que você vai estar Muitos acham chorando, que um você dia que você não vai querer ver ninguém. Muitos vão achar que você vai morrer, então é melhor se afastar desde já, né? É um divisor de águas, realmente, Cíntia. Quando você tem um diagnóstico de câncer, você vê quem realmente a Cíntia fala, a Cíntia do Por Nós Mesmos, ela fala isso, que tem o Cíntia do antes e o depois, né? Que foi um divisor de águas na vida dela. E realmente você acaba conhecendo quem realmente está do seu lado. Quem realmente, eu falo, porque assim, eu estava muito focada, né? Porque logo que eu terminei, eu queria muito trabalhar no hospital, né? Minha direção, eu tenho de entendeu? Eu só queria trabalhar no hospital, no hospital, no hospital. Aí quando veio o diagnóstico, eu passei pelo o momento do luto, e aí eu fui aprender que não, eu tô fazendo muito mais do que se eu tivesse ido para o hospital, né? Conhecendo pessoas, podendo falar com pessoas, podendo ajudar pessoas. Então, assim, eu estou exercendo a minha profissão de uma forma tão diferenciada e, assim, de ganhar as um amor, pessoas Cláudia. também. Um amor é a palavra. Exatamente. Porque às Entendeu? vezes uma palavra do dia de alguém é uma palavra, não Sim, precisa de sim. muito. Um É abraço, uma palavra. né? É Exatamente. simples, uma Muito palavrinha, um simples. abraço bem colocado, né? É isso Sim, que um paciente oncológico ou qualquer outra pessoa que está passando por outra doença precisa. sim. Muitas, né? Às E vezes até um bom dia, dependendo da situação, faz uma diferença tão grande na vida de uma pessoa, seja ela qual for, em tratamento do câncer, né? Que a pessoa esteja dentro de casa, oprimida dentro de casa. Às vezes fala, não vou mandar bom dia, não, mas mande um bom dia. Mesmo que ela não retorne, mas o bom dia, às vezes, vai alegrar aquela sabe, pessoa. Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo, Cíntia. A gente aprende, sabe? A gente aprende todo dia, diariamente, em todo, tratamento. todo É algo assim. quando eu Eu penso quero... que eu não sei nada, que eu sei que eu nada sei. Meu pai dizia sempre essa frase, eu sei que eu nada sei. E é verdade, eu sei que eu nada sei, porque todos os dias a gente aprende, Sim, né? sim. Todos Todos os os dias. dias a gente está aprendendo. Todos os dias, Cíntia, todos os dias. Eu quero agradecer o pessoal que está entrando, a Luciana Leal, o meu esposo também entrou, o Nossa, Zé Carlos. Entrou a Sônia é lá de São José do Rio Preto, obrigada, Sônia, por ter entrado. Entrou mais um pessoalzinho aí também, que veio nos... Eu não consigo. A Ana Paula, do Por não Nós nada, mas Mesmos. A Adriana, minha sobrinha, obrigada, Tamires. Obrigada a todos que estão aqui com a gente assistindo a nossa live. A nossa convidada de hoje é a Cíntia também. Leme. Tá aqui as amigas da Cíntia também. Tem um pessoalzinho seu aí. A Gi, oi Gi. A É, Gi fez live, foi a primeira que fez live comigo, né? E desde já quero deixar aberto mais uma vez o convite a todas que queiram participar de fazer live. bem fácil contar a história de vocês para ajudar outras pessoas que às vezes tá no hall de amizade de vocês e que está precisando, que não contou para ninguém. Cada uma por um processo
né? Outras vendo a situação, né, que teve diagnóstico. Então, assim, vamos compartilhar, meninas, vamos fazer live, vamos falar um pouquinho da nossa história aí, de cada uma. A Shirley, obrigada, Shirley, por estar conosco sempre. Muito obrigada, viu? E o que você tem feito? Você tem trabalhado, né, que você falou, né, Cíntia? E o que Então, mais? semana eu tinha arrumado um emprego com uma amiga minha arrumou para mim na Shopping na semana, mas era muito pesado, né, Cláudia? A gente que tem Uhum. esvaziamento axilar, não pode Isso. serviço braçal. Isso eu queria que você Semana. falasse um pouquinho para nós sobre esvaziamento. Como que você fez para não criar? Porque assim, Então, eu como trabalhei eu no, tava, eu não falei, eu trabalhei no eu hospital e tive, vi poucos casos, né, de paciente com esvaziamento. Como que você fez depois do esvaziamento? Voltou à vida então, normal ou tem restrição? não, então, assim, como eu tive risco de necrose, que eu te falei, eu não falei uma coisa muito importante, eu não podia tomar banho de chuveiro, eu tomava banho da cintura para baixo, de duchinha, tanta coisa que a gente acaba não falando tudo. Eu tomava Sim. banho da cintura para baixo para não molhar por causa do risco de necrose, né? Porque eu perdi toda a pele. O câncer tinha tomado uma proporção muito grande. Então, eu não fui liberada para fisioterapia, nada. E eu falo, a persistência. A médica falava, não abre os braços. Quando começou a cicatrizar, eu ficava abrindo aos poucos, porque parece que tem um Uhum. negócio aqui que a gente não consegue abrir. Aí eu levantava só um pouco. Ah, não pode levantar os braços, que fala que pessoa esvaziada não pode levantar muito os braços. Eu sou tão persistente, que tem mulheres que não levantam o braço todo. Eu levanto todo meus bracinhos. Então, assim, eu fui fazendo eu mesma na teimosia, levantando, abrindo. E, Uhum. assim, me superei. A gente não pode pegar peso, né? Porque o risco da linfedema, né? Mas, assim, eu me superei. Tudo é aquilo que você acredita. Eu não acredito que eu vou ter nada disso. Eu não. Deus me deixou assim. Eu tô sem as mamas por opção, porque eu quero estar assim, né? Eu deixo sempre bem assim. Eu quis estar assim, é uma opção da Cíntia, né? Mas assim, eu não vou ter esse diagnóstico de linfedema. Eu não acredito em nada disso. Eu vou morrer sem sequelas do câncer. Graças a Deus, eu não tive sequelas do câncer. Sofri Uhum. bastante, mas assim, hoje levanto meus braços normal, pego alguma, não que eu pegue peso, mas eu faço serviço braçal normal, entendeu? Sem Uhum. exagero, claro, mas assim, tento esquecer que eu tive isso. Eu tento esquecer que, não que dê para esquecer, mas eu tento agir como quando eu era antes do câncer. Como se eu não tivesse nada, como se eu nunca tivesse tido essa doença. É Uhum. como se a página tivesse ficado para trás. Essa página só volta a ser aberta quando alguém precisa de uma palavra, quando alguém precisa de um apoio. Aí eu vou contar como foi para mim. Mas assim, né, Cláudia, quando a gente está dando apoio para alguém, você nunca conta tudo, né? Porque para não Sim. assustar a pessoa, mesmo porque o que aconteceu comigo não vai acontecer com você, porque seu diferente do meu. Somos pessoas diferentes, cada um reage de uma forma. Teve amigas que teve triplo negativo e não passou mal como eu passei, os pontos fechou muito bem. Esse Uhum. foi o organismo da. Então, quando a gente vai dar um apoio, sempre eu falo para as meninas que vão contar seus testemunhos. Quando você vai dar um apoio, você nunca conta tudo, porque a pessoa já está assombrada pelo que ela vai passar. Se você Sim. for contar tudo na íntegra, como é, se assombra as pessoas. Porque não, o que foi para mim não vai ser para você. Porque somos diferentes, cada organismo é de uma forma. Então, você não pode tomar a história da sua coleguinha para você. Porque o que foi para ela, para você talvez não seja. Para você seja muito melhor. Então, Uhum. assim, não só se apegue a coisas boas. Isso a Fernanda me falou um dia. Eu sou grata a ela. Falava, nega, só absorva o que é bom. O que for ruim, você descarta. Muitas vezes eu ia para o pérola, eu ia com o fone nos ouvidos. Isso não é por egoísmo, é para poupar. Porque quando eu ouvia histórias de corredor, eu voltava muito abalada para casa, muito desesperada. É o que eu falei, uma palavra ela pode edificar, te levantar, ou ela pode de vez te derrubar. Então a gente tem Exato. que ter cuidado até no falar, quando a gente fala com um paciente, seja qual for a doença.
não só o câncer, mas qualquer outra. A gente tem que Sim, ter cuidado no falar, né? Sempre quando alguém exatamente. me fala, ah, fulano vai falar com você que está com câncer. Eu dobro o joelho e peço a direção a Deus. O que falar? Para mim, não falar qualquer coisa. Porque não é qualquer coisa que você pode falar. Porque nem Uhum. todo tão forte como você é, Cláudia, como a Samanta foi. Eu não falo que eu sou forte, não. Eu falo que eu sou uma manteiga derretida. Você é forte, você é guerreira, mulher. Você é muito guerreira, muito Eu sou guerreira. fraca. Eu, Eu eu lembro a primeira vez que eu te conheci, né? Que você veio aqui num evento aqui em Mauá, lembra? Que você veio que eu lembro. nem conhecia as meninas. E você veio, acho que você estava operada, não foi? Da primeira vez? Sim, sim. Você estava operada. Eu lembro que você veio. Eu falei, meu Deus, é pior que a Vera, você. Da onde que você faz o tratamento? Eu falei, gente, eu faço no ABC, mas você conhece quem? Eu falei, ninguém. Mas aí depois a gente começou a se conhecer, fomos para os grupos. Foi uma coisa tão linda que parecia que a gente já se conhecia de uma vida. Pra você ver como tudo Verdade, foi de Deus, Cláudia. As coisas de Deus, elas são assim, elas são porque são. é A vida verdade. é nós. Eu falo que não foi a doença, foi a vida, foi Deus, era Sim, pra ser, sim. entendeu? É verdade, sim. Quando foi para IPC Mauá, eu operada, eu falei, mas eu não vou, não. A Fernanda, não, nega, vamos, você precisa para levantar esse astral. E eu fui, foi Uhum. maravilhoso, porque assim, eu conheci pessoas maravilhosas, conheci você, conheci a Ianca, né? A causa que Isso. você está abraçando aí para ajudar mulheres, pessoas Uhum. pela doença, é muito bonito. Eu falo assim, oh meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser como a Cláudia. Quando eu crescer, eu quero ser como a ela, como a Imagina, Cida Borghi. imagina. Nós Porque, somos olha, só uma eu, sementinha só. eu olho vocês como meu exemplo. Eu tenho o maior orgulho de ter conhecido vocês. Talvez se eu não tivesse ficado doente, passado por isso, eu nunca conheceria todas vocês. E é É, maravilhoso nem eu. ter você. Verdade. Eu Maravilhoso. falo que é muito bom ter o conhecimento que a gente tem, conhece as meninas, se reúne, nossa fala. Então, assim, Nossos eventos, nossos teatros, nossos outubros nossa, rosa. É lindo. muito Você bom. foi naquele evento que teve de motoqueira, com a Cleo do Passarela da Vida e da Vida? Não, ainda não. Esse não. Tô querendo Nossa, ir olha, participar. foi o primeiro evento do Outubro Rosa que eu fui, porque, como eu disse, sempre eu estava operando, Uhum. ou estava me recuperando. Foi uma luta. Quem vê a gente assim pensa que foi fácil, foi um passe de mágica, e não foi. Foi um É, dia da vez. Eu falo que eu engatinhei, depois eu comecei a andar de novo. Então, assim, foi bom demais. E eu quero mais Outubros Rosa, eu quero mais teatro, eu quero conhecer mais e mais pessoas. E eu é quero isso mesmo. ajudar mais. Eu falo, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Às vezes o Senhor talvez não me queria enterrada dentro de uma igreja, numa doutrina, né? E, assim, a igreja somos nós. O bem que a gente faz, né? É verdade, é verdade. Eu falo hoje, procura como um hospital. E aí, as igrejas têm se tornado tribunal, não generalizando, mas eu falo que as igrejas estão mais tribunais do que hospitais. E quem procura uma igreja está doente da alma, precisa de um hospital, não de um tribunal, né? Então, assim, porque eu ouvi de muita gente da igreja, se você está passando por isso, é porque você brigou com o pastor, é porque você merece, se eu tivesse... Que testemunho que você tem para dar no grupo que você vai com câncer no corpo? Se eu tivesse essa doença, eu preferia que um trem passasse por cima de mim. Então, são coisas absurdas. Quem procura uma igreja quer um hospital, não um tribunal. É Então, verdade. a igreja somos nós, quando você abraça seu próximo com carinho, quando você fala uma palavra bem colocada. E eu falo assim, a gente não tem que estar enterrado dentro de uma igreja, você tem que ter fé, você tem que orar pelo seu próximo, porque se a dor do seu próximo não te comove, então, filho, você Uhum. está mais doente do que o próprio doente. É Entende? verdade. Não é Cíntia, verdade? nós estamos chegando, verdade, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Falta 3 minutos para a gente acabar. Quero agradecer a minha prima Leninha, lá do Recife. Leninha, um beijo, prima. Obrigada por ter entrado. Mais um pessoal, a Rutinha está entrando agora. O Robinho, acho que é. Não sei se eu te acho que é seu parente, seu amigo aí que entrou. Eu não É vi, um pessoalzinho que entrou. Isso. Gente, mas eu quero agradecer a todos vocês que entraram, que estão aqui conosco. Cíntia, mais uma vez eu quero agradecer Claudinha, muito. eu li seu nome, Claudinha. Te amo. Você é a
Cláudia Glória, que me acompanhou no hospital, minha amiga de escola, minha amiga Glória e minha amiga Denise, se tiver aí, a Cláudia, irmã da Glória, cuidaram de mim no hospital, colocaram o comadre, tiraram o comadre, cuidaram de mim com todo amor e carinho. Essas eu vou dizer que são minhas amigas de verdade, minhas amigas de infância, minhas amigas, ó. Eu falo que Deus coloca as pessoas certas no momento exato. Com certeza, sempre. Deus coloca as pessoas para gente, assim, para nos ajudar, para nos... Sabe, são anjos. Eu falo que são anjos que Deus envia para nós, sabe? São pessoas especiais. Então, assim, eu agradeço, assim, as pessoas que estão na minha vida hoje, nossa, gente, são cada uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. Minha filha, né? Eu só tenho que agradecer mesmo. Né? Então, assim, eu agradeço a todos que, às vezes, eu sou ingrata, reclamo de alguma coisa, mas eu agradeço a cada um de vocês que esteve presente, que me ajudou, que está aí participando dessa live. Eu não enxergo muito bem para agradecer um por um, mas eu agradeço a todos, a você, Patrícia, que me ajudou me dando emprego, a todos. Eu sou muito grata. Vocês são anjos, vocês são luz na minha vida. Obrigada, Claudinha. Eu que agradeço. Eu te agradeço muito, viu, Cíntia, por você ter aceitado o meu convite. Todos muito obrigado. Que Jesus proteja cada um de vocês, livrando e guardando de todo mal, tá? Amém, amém. Eu que agradeço, viu? Agradeço a todos que ficaram conosco, todos aqueles que ainda irão assistir a nossa live também. Né? Eu agradeço por estar compartilhando, né? Agradeço, assim, por estar nos ajudando a divulgar esse trabalho, porque, assim, tudo que a gente quer é ser multiplicador, né? Que essa live possa alcançar várias mulheres, várias pessoas, né? E possa... E o nosso objetivo é esse. A Rose que entrou agora, Rose, beijinho, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos, né? Que têm nos ajudado. O grupo, né, eu tenho o grupo Cláudia Amigas do Peito aqui de Mauá, a Cléo tem a Passarela da Vida, o Por Nós Mesmos, né, a Tribo do Bem. Nossa. Isso mesmo, Por Nós Mesmos. Então, assim, meninas, quem precisar de ajuda, corre lá, manda mensagem no direct, conversa com a gente encaminha para algum grupo, vamos estar juntas. O que eu puder te ajudar, eu já vou ficar muito feliz. Eu não sou nada. Isso mesmo. Eu também. O que eu puder ajudar, estamos juntas. Estamos juntas aí. Tá bom? Então, quero agradecer, Cíntia, minha gratidão por você ter aceitado, viu? Muito obrigada a todos. Um beijo. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.